O Gabigol no Twitter tá on fire, tá? Ele tá on fire no Twitter. Ele repostou o jornalista Mauro César Pereira. O Mauro César tinha postado o seguinte, né? No caso, foi um post que ele fez de manhã, né? Às 9 horas da manhã. Botou: Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual, uma proposta generosa, a meu ver exagerada até, se colocadas na balança suas muitas mais atuações, vezes raros bons momentos, como o de ontem. Sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo, direito que o jogador tem. Aí, agora à noite, né, ainda há pouco, há 34 minutos atrás, para ser exato, o Gabigol, né, ele deu RT nesse tweet do Mauro e colocou: 6 anos querendo atenção, vamos dar atenção a quem quer atenção. Ha, 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 para que tá feio. E logo em seguida, né, eu também mandei o link aí para você, produção. Em seguida, ele repostou, né, um levantamento feito pelo SoftScore, né, que a gente até usa aqui muito na SoftScore, uma plataforma de estatísticas, né? E a SoftScore fez o seguinte levantamento, que o Gabigol ultrapassou a marca de 200 participações em gols com a camisa do Flamengo. Desde a sua estreia, ele é o jogador do futebol brasileiro com mais participações em gols, 201. Né? E aqui complementa, né? São 287 jogos, 243 como titular, 157 gols, 44 assistência e a média, né? Nota lá na plataforma, no SoftScore, 7.13. Aí ele foi em cima desse tweet do SoftScore, né? Ele tá aí na tela, botou: briga contra isso aí comprado. Parece que ele falou pro Mauro César. E aí, Paulo, o que você tem a dizer sobre essa sessão de tweets do Gabigol? Daqui a pouco a gente comenta sobre esse pedido da torcida aí para renovar com ele. Já não é de hoje, né? Teve aquela que eles falaram que o pedido de suspensão do Gabigol tinha caído, ele até botou que os jornalistas eram mentirosos, pediu uma retratação. Gabigol já tá meio pavio curto realmente com a imprensa. Agora, sobre esses números aí, eu tenho uma opinião. Realmente, 2019 até ano passado, o Gabigol, excelentíssimo. Mas é inegável que esse ano o Gabigol não tem jogado bem, Túlio. Não tem jogado bem, não tem desempenhado o mesmo que ele tem feito nos últimos anos. E sobre a briga com o Mauro César, pô, Túlio, te falar, Mauro César é um jornalista que antigamente eu respeitava bastante, mas depois ele virou um personagem, Túlio. Personagem, sei lá, meio arrogante no futebol, Túlio. Até uns tempos atrás eu conseguia ver os tweets dele, mas só de eu ter discordado de uma opinião, eu falei, Mauro, eu não concordo com você e me bloqueou. Tudo bem, tem gente que não tá aberta a opiniões contrárias. Mas voltando a falar sobre o Gabigol, como eu falei, o Gabigol só depende dele para continuar no Flamengo, Túlio. Se o Gabigol ele ser comprometido, como ele sempre foi no Flamengo, e fazer o papel dele, que teve uns jogos que ele entrou, ô Túlio, entrou até bem. Entrou até Contra o bem. Fortaleza, como a gente falou, ele entrou bem, né? Ele entrou Sim. bem. Ele tem feito as últimas partidas do Gabigol, para ser bem justo, né? Fortaleza, Criciúma, ontem, as últimas partidas do Gabigol, ele contribuiu muito pro time. Assim, Sim. muito, E quem discordar isso, tá de cima com o Gabigol. Mas é aquilo, sim. só depende dele, Túlio. Só depende dele. O Gabigol, se ele tiver o comprometimento que ele sempre teve, eu acho que o Tite não vai conseguir ignorar muito tempo o Gabigol voltar pro time titular. E eu sou daquelas. Eu acredito que dá pra botar sim Gabigol e o Pedro juntos, Túlio. Acredito que Não, dá mas pra claro botar que os dá. A dois gente juntos. viu 2022, pô. 2022 ficou muito claro, né? Exatamente, mas eu acredito que o Gabigol ele vai dar essa volta por cima, é um jogador que tem qualidade técnica, ele sabe disso, mas só depende dele. Quando ele tinha aquele rumor de que ele queria sair, é aquilo. Se ele quiser sair, tudo bem, pode sair. Mas se quiser ficar, é bem-vindo, Túlio. Ele tem qualidade pra dar essa virada de chave. Acredito que o Gabigol, ele a partir daqui, vai começar a crescer. Mas é o que eu espero, né, Túlio? Primeiro assim, sobre essa questão dele com o Mauro César, acho que virou já uma coisa pessoal, né, de ambos os lados, como a gente está vendo aí. O Mauro sempre fala muito do Gabigol, e aí cabe ao público, né, que acompanha o Mauro, de fazer uma avaliação até que ponto é exagerado, até que ponto não é exagerado, então, assim, eu acredito que deve ter um público enorme ali que goste quando ele fala do Gabigol, porque é um conteúdo recorrente no canal dele, né? Que eu acompanho, sou inscrito e tal. E o Gabigol tá respondendo, assim como ele
Assim, todo mundo lembra em 2020, quando o Flamengo, 2021, na verdade, né? Quando a gente ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020, quando a gente é campeão, ele saiu largando aço em todo mundo, né? Falou do Vene, teve lá não foi nem na coletiva, né? Os caras meio que improvisaram lá no Morumbi uma zona mista ali, ele falando, acho que foi com o Gustavo Henrique dando choque, ele falou acho que foi do Paparazzo, ele Ele saiu. era um dos maiores críticos do Rodinei também, Túlio. Ele saiu, né, largando o aço em todo mundo, o Gabigol. Então, ele, como ele tá voltando a viver um bom momento, ele vai largar o aço mesmo. E se ele continuar, né, numa sequência boa, ele vai continuar falando. E aí cabe, né? Aí eu não sei se o Mauro deu a resposta a ele, vai dar. E a gente vai ver como é que vai ficar a Se ele situação. melhorar e voltar àquelas atuações, daria um contrato de 2 anos, Túlio? Ou Oi? continuaria... Se ele voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece, participativo, que pensa mais no time, dependendo da posição, como a gente viu ele fazendo isso em 2022, que ele atuou até como meia às vezes. Se for aquele Gabigol comprometido, daria um ano a mais de contrato? Tipo, 2 anos de contrato pra ele de renovação? Ou continuaria com um ano só? Cara, primeiro aqui, ó, só para atualizar aí, o Mauro, ele pegou um print, né? Ele pegou um print e foi em cima daquela postagem que o Gabigol retweetou e colocou, né, um print de uma matéria do Globo Esporte, botar empresário diz que trabalha a série de Gabigol do Flamengo, que é aquela entrevista, né, do empresário que acabou gerando a polêmica em que ele acabou sendo afastado, né, pelas falas do empresário, e aí o Mauro escreveu em cima qual a novidade. Cara, sobre renovação de contrato, até o Rogério Luiz tá, Túlio, não tem como dar 5 anos e 2 milhões para um jogador mediano. A questão, né, é assim, na época, eu nem concordei com os 5 anos, achava muito tempo, não pelo que ele estava ou não jogando, né, mas pelo tempo de contrato, achava exagerado, assim como achei 3 anos para o Bruno Henrique exagerado. Dizer que o Gabigol pro Flamengo é um jogador mediano, assim, cara, ele pro Flamengo, ele é extremamente decisivo e ele tem como arma, né, justamente, aliás, como arma não, perdão, como virtude, o fato dele ser extremamente decisivo. Porque tem muito jogador de qualidade, eu posso dar exemplo aqui de um jogador do Flamengo, Felipe Luiz, um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi atuar com a camisa do Flamengo, com o manto sagrado. E, cara, Felipe Luiz, em todas as finais em que ele jogou pelo Flamengo, ele se encolhia. Então, assim, o Gabigol não, cara. Ele pega um jogo grande, ele pega um jogo decisivo, ele cresce nesses jogos, ele gosta de aparecer nesses jogos. E acho que isso é uma virtude também do jogador. Né? O jogador, a gente não avalia somente o jogador que tem tipo um Arrascaeta, que tem uma qualidade técnica extremamente elevada, um De La Cruz, mas a gente, por exemplo, o De La Cruz, ele é um cara que vai além da qualidade técnica dele, né? Porque ele é um cara que se entrega, ele corre. Tudo isso, né? Cria um conjunto do atleta. Então, eu discordo quando dizem que o Gabigol é mediano, porque, cara, a gente já teve tantos atacantes considerados de grande qualidade, né? E que não fizeram 1% do que ele fez.